ela nos mostra e nos chama a atenção de que não existe falha na lei divina. De que sempre que a gente encontra alguma limitação, é necessário a gente compreender se aquela limitação, ela realmente é um obstáculo para a gente superar e seguir em frente maior, com mais aprendizado, com mais maturidade, com mais experiência, ou se aquela limitação, de fato, ela existe para nos frear, né, para conter eventuais impulsos que teríamos que poderiam prejudicar os outros ou a nós mesmos. Então, quando a gente enfrenta mesmo uma limitação física, a gente às vezes fica, né, nervoso, revoltado com Deus, porque Deus faz isso comigo. E é necessário compreender que às vezes aquela limitação, por mais desagradável que ela seja, e normalmente o ela pode ser, assim, em termos de espírito, uma bênção. É claro que para o corpo é uma dificuldade a mais, para o corpo é desafiador, tanto para as pessoas quanto para aqueles que a rodeiam. Mas para o espírito, aquela limitação, aquela dificuldade, ou mesmo que não seja uma limitação física que nos impede de avançar, de caminhar, de enxergar, de ouvir, ou às vezes uma doença mesmo, ela pode fazer com que a gente espiritualmente saia maior da encarnação e continue a nossa vida do outro lado. Se me permite estender só um pouquinho mais, Wellington. Irmão, você fica à vontade, você está em casa, o que é isso? Eu me lembro de uma história, eu não vou falar o livro porque eu não tenho certeza, mas é uma história muito bonita. Contam, né, que certa vez uma mãe chegou até o Chico, ela estava em aflição porque ela tinha um filho cego, surdo e que não tinha os braços. E o filho, de repente, apresentou um problema nas pernas e os médicos recomendaram que elas fossem amputadas. E ela ficou desesperada, ela pensou, meu Deus do céu, né? Meu filho já não tem os braços, já não escuta, já não enxerga. Vejam a dificuldade agora, ficar sem as pernas. E ela foi até o Chico ficou tocado com a situação, porque o Chico era uma pessoa sensível, né? Ali era uma mãe aflita, ali não é hora da gente ficar pensando assim, mas o que será que o filho fez, outra encarnação? Ali é momento de acolher, de estar junto, né, de dar o consolo. E de repente o Chico tocado, o Emmanuel vem e fala assim, olha, tranquilize-a, né? E peça para ela fazer o que os médicos estão pedindo. Afinal de contas, eles, né, sabem ali o que deve ser feito e tal. E assim ele fez. Ele foi e falou, minha irmã, se os médicos estão recomendando, né, é porque é para o bem dele e tal. E a mãe saiu, né, com aquela orientação do Chico. Em seguida, os amigos que estavam próximos da mesa falaram, Chico, mas não tinha outra solução, não tinha outra coisa para ser feita ali, né? E o Chico contou, olha, meus irmãos, Emmanuel me disse que esse filho dela, ele já foi um suicida em várias outras encarnações. E nesta agora, embora não tenha os braços, não tenha audição, não tenha aí a visão, ele já está pensando, porque ele sente mais ou menos a hora que ele está numa ponte, ele está planejando, quando estiver caminhando ali com alguém em cima de uma ponte, se atirar dela para se matar mais uma vez. Então, retirar-lhe as pernas é uma bênção para o espírito. Talvez vai ser doloroso, vai ser difícil para a família e para ele próprio, mas olhando para o espírito, aquela perna a ser amputada será uma bênção. E assim, a gente não sabe a continuação da história, mas a lição ela é belíssima e a gente precisa refletir muito, né? Naquilo que às vezes nos acontece e que vem para impedir com que a gente cometa outras coisas que seriam piores. William, é tão oportuno essas colocações suas, e é impossível quando a gente fala de limitações, principalmente as físicas, não nos lembrarmos do nosso querido Jerônimo Mendonça, né? Pois bem, Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante que nos diz assim que o mal que vem de fora e nos atinge, esse não é mal. O mal que sai de nós, esse sim, esse é mal. O William fez uma colocação tão bacana quanto a nossa confiança e a entrega a Deus, que é nosso Pai, que é soberanamente justo e bom. A partir do momento que a gente compreende verdadeiramente isso,
a gente desenvolve uma nova forma, um novo olhar para as adversidades da vida que nos alcançam, que nos atingem, sejam elas de ordem física, material ou espiritual também. O nosso querido Jerônimo Mendonça viveu 30 anos sem enxergar, sem mover um dedo do seu corpo, apenas ouvindo e falando. Ele permanecia deitado numa posição única sobre uma cama, uma maca ortopédica, que na verdade não era uma cama. Ali também era a sua sala de estar, a sua sala de jantar, o seu dormitório, o seu banheiro, tudo ali. Ele não saía dali para nada. Um dia perguntaram para ele assim: Jerônimo, o que é felicidade para você? Ah, felicidade para mim é deitar de lado. Poder deitar de lado. Agora vamos pensar. Mas ele nunca foi surpreendido, lamentando, reclamando, nervoso, porque ele já havia compreendido que tudo que ele estava experimentando fora fruto, com certeza, dos seus desatinos do passado e de um compromisso que no mundo espiritual ele assumira em favor de um futuro melhor. Eu acho que essa é a base de uma linha de raciocínio assertiva quanto a tudo que nos fere. William, interessante isso, que eu estava conversando com o Quincas Veloso ontem, e olha o que o Quincas disse. A gente fica muito à vontade para comentar aqui, porque ele já comentou comigo, com você, em público, inúmeras vezes, né? É um mestre de todos nós. O Quincas falava assim: Wellington, às vezes eu me emociono em avaliar a nossa família, ver como todos estamos. Muito mérito do papai e da mamãe. Mas eu também vejo, Wellington, estudando um pouco mais a vaidade que eu e os meus irmãos ainda trazemos conosco, Wellington, como nós agradecemos termos todos vindos numa família de negros. Nós não tivemos grandes problemas com isso, mas isso nos freou bastante num mundo onde o preconceito ainda é grande, e era maior ainda quando o Quincas nasceu, porque já deve estar com uns 200 anos, né, William? Então, isso vale para limitações de toda sorte. Inclusive, às vezes, muitos de nós lamentam: nossa, mas eu queria ter tanta força, eu queria ter tanto dinheiro, eu queria ter mais facilidade, menos lutas. Eu vejo o Lawrence, William, quando vai à África e retorna nos contando os grandes enfrentamentos dos irmãos africanos, mas ele fala assim que jamais em lugar nenhum encontrou pessoas tão perseverantes e tão fraternas, porque estão vivendo ou tentando viver como espíritos, né, meu irmão? Com certeza, Wellington. Eu quero só aproveitar a sua citação em relação a Jerônimo, e até minha fala anterior, porque eu acho que é importante a gente sempre tocar nesses assuntos de olhar para o que a gente recebe da vida e em termos de doença e tudo mais. Não é que a gente defende a não busca pela melhora ou pela cura. Isso. Isso é importantíssimo ser dito, porque senão a gente pode cair numa questão assim: ah, não, mas espera aí, se eu estou com esse desconforto aqui no peito, se eu estou com esse desconforto aqui na cabeça, se eu estou com uma dor nessa parte do corpo, deve ser alguma coisa que eu preciso, Deus está querendo me conter, Deus está querendo me ensinar algo, então não vou nem procurar um médico. Não, a ciência está aí, Deus nos envia a medicina para nos aliviar as dores, para até nos curar, né, em alguns aspectos. Então, e a gente vai falar de cura daqui a pouco, para ver que a gente não precisa também, né, desencarnar com aquela doença. Se tiver que desencarnar, paciência, resignação. Jerônimo teve que desencarnar com a cegueira, com a paralisia, com a tetraplegia, né, com dores no coração, no peito, enfim. Mas o que a gente não pode é realmente deixar de buscar ajuda, porque eu acho que essa é uma tônica
em vários aspectos, né? Se a dor está no corpo, vamos buscar ajuda dentro das possibilidades que a medicina nos oferece. Se estamos com um problema espiritual, vamos buscar uma religião, vamos buscar o espiritismo. Aqueles que são católicos, busquem a igreja, os evangélicos, os budistas, os hinduístas. Se estamos com problemas emocionais, vamos buscar um psicólogo, vamos buscar um terapeuta. Não é porque a gente tem um problema que deve falar, opa, é Deus querendo me ajudar com o problema, então eu vou carregar esse fardo nas costas aqui para sempre. Não, né? Os recursos estão aí. Então, se a gente tem fome, vamos pedir comida para o vizinho, para o parente, para o centro. Não vamos passar fome sem pedir, porque às vezes até o gesto de pedir ajuda é um gesto de humildade, de reconhecer, olha, eu não dou conta sozinho. Eu preciso de um médico, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um padre, de um pastor, de um atendimento fraterno no centro. Eu preciso de uma live, eu preciso ouvir a rádio. Enfim, reconhecer-se necessitado de ajuda é um aprendizado que a gente retira na dor. É para quebrar um pouquinho o nosso orgulho. Então, é importante a gente frisar isso bem, né, Wellington? Não tenha dúvida. Eu me lembrei do Chico, né? O Chico tinha angina e problema sério na visão. Embora não se afastasse das suas atividades religiosas, embora o Emmanuel estivesse sempre ao lado do Chico, a gente acredita, mas ele nunca deixou de ir ao médico e de tomar os seus medicamentos. Importantíssimo as suas recomendações, William. E o Jerônimo Mendonça, Wellington, ele tem uma história interessante, que é a história dos 3 Cs, né? Você deve se recordar. Conta-se que ele foi até... É o Zé Arigó, que era o médium na época, né? Zé Arigó, exatamente. Zé Arigó que recebia o espírito do Dr. Fritz e foi lá pedir ajuda, né? E conta-se que o Dr. Fritz, naquele jeitão bem direto ao ponto... De alemão. De alemão. Chegou e falou, olha, o problema é 3 Cs, né? Falou, como assim 3 Cs? É cama, né? Você vai ter que ficar numa cama, não tem jeito. Karma, porque é uma expressão que se usa para falar de alguma coisa negativa que a gente traz de outra encarnação. É um conceito mais oriental, mas que dá para a gente entender. O importante é a gente se entender. O pessoal fica, mas Kardec não falou karma. Gente, a gente entende o que é isso. Então, tá tudo certo. Então, era cama, karma e calma. Então, ou seja, meu irmão, calma, né? E ele realmente desencarnou aos 50 anos de idade, em 1989, aqui na cidade de Tuiutaba, portanto é na nossa região, e quem depois quiser, quem não conhecer a sua história, vale a pena pesquisar, tem muitos livros, tem muitas palestras. Jerônimo Mendonça é uma inspiração, e quando a gente lê a sua história, eu falo, meu Deus, como é que ele foi possível, como é que ele conseguiu, e como é que foi possível ele passar por tudo isso e ainda assim ter bom humor, alegria, leveza e disposição para trabalhar, né? É realmente uma referência e fica a nossa gratidão a esse gigante deitado, como era conhecido, e hoje um gigante do mundo espiritual. Com certeza. Mas, William, eu queria que você falasse um pouco para nós, porque quando nós fomos combinar, ajustar o tema, o William sugeriu de pronto, vamos falar das lições que o cego de Jericó tem a nos ensinar? E, William, por que você elegeu essa temática para a nossa reflexão de hoje, meu irmão? Bom, Elton, eu acho que a gente tem que tentar trazer um pouco também para o contexto que a gente vive, sabe? A gente está numa pandemia, talvez quem for assistir isso aqui, eu tenho sempre pensado, né? Como é que vai ser assistir isso tudo no futuro, né? É mais ou menos quando a gente, por exemplo, lê o livro de Leon Denis chamado O Mundo Invisível e a Guerra. Se a gente pegar, recortar aquelas páginas e ler, sem saber o título do livro, a introdução, o contexto, dá para tirar lições maravilhosas, mas entender o contexto que aquilo está sendo escrito é importante. Porque, na ocasião, Leon Denis escreveu o livro durante a Primeira Guerra Mundial. E hoje nós vivemos um período de pandemia que, se me permitam a comparação, é uma guerra contra algo que a gente não enxerga. Estamos numa guerra. Né, as consequências, né, em termos de vidas perdidas, eu vou usar o termo vidas perdidas também, porque dá para a gente entender, não vamos ficar preocupados, mas continuam vivos, mas
as vidas encarnadas foram perdidas. Sim. As consequências econômicas, sociais, políticas, enfim, elas são muito semelhantes a que a gente já enfrentou em algumas guerras. Inclusive, algumas medidas assim econômicas, eu já percebi em alguns países, o pessoal chega a chamar de como se fossem medidas muito similares ao que se tinha quando se teve guerra, por exemplo, né? Pacote de guerra, alguma coisa nesse sentido, porque o contexto é muito semelhante. E hoje nós temos uma pandemia em que é quase impossível, eu estou colocando quase aqui para não generalizar, você não será afetado de alguma forma, seja pela parte de algum parente que desencarnou, algum amigo, algum parente que pegou Covid, e mesmo que tenha se recuperado, passou por um período difícil, ou ainda carrega consigo as sequelas, alguém que perdeu o emprego, alguém que continuou no emprego, mas perdeu renda, alguém que lida com dificuldade aí para manter um padrão de vida que se tinha antes, e que tem que começar a abrir mão, às vezes, de coisas básicas, né, em prol da sustentação da família. Então, aspectos emocionais, nós estamos abalados emocionalmente falando, né, a gente fala assim, não, eu estou tudo bem, eu não ligo com 4 mil pessoas morrendo. Olha, se a gente não liga com isso, vamos buscar uma terapia, porque é para ligar, a gente não pode ficar indiferente a tudo isso. Então, assim, mas há também a gente preocupar como é que estamos, né? Então, de certa forma, nesse período de pandemia, todos nós estamos mais ou menos caídos, mais ou menos para baixo, né? E repito, não se culpem por isso. Um dia a pessoa ficou preocupada com o William, mas eu estou muito preocupado com essa situação, né? Eu falei, olha, é sinal de que você está vivo, é sinal de que você não é indiferente à situação que a gente vive. É preocupante mesmo. A gente também não pode ir para o excesso e paralisar, né, digamos assim, mesmo a nossa vida mental e emocional na pandemia. Então é necessário buscar um equilíbrio e buscar ajuda. E a lição do cego de Jericó, ela é importante para esse momento. Ela é importante sempre, né? Sempre. Mas eu gosto de trazê-la para esse momento, porque o que a gente vai perceber naquela história? A gente pode até ler aqui a passagem depois. Um homem caído. Detalhe, ali era um homem caído, literalmente falando. Isso aqui não é uma parábola que Jesus contava, tipo, bom samaritano, ninguém sabe se aconteceu aquilo. Aquilo é uma parábola, então Jesus conta uma história para tirar uma lição dela. Essa passagem do cego, ela aconteceu, ela foi registrada. Os evangelistas registraram um acontecimento. Então, eu vou lê-la aqui, Wellington. Fica à vontade, irmão, acho até oportuno. Que nos acompanha, não se recorda, é bom frisá-la aqui de novo. Eu vou trazer a anotação de Marcos, né, capítulo 10, versículo 43 a 52. Diz o evangelista: chegaram a Jericó. Ao sair Jesus da cidade com seus discípulos e com uma grande multidão, estava sentado à beira da estrada um cego mendigo, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando soube que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, de um salto levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, eu tenho a vista. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante recebeu a vista e o foi seguindo pela estrada. Então aqui, gente, eu vou fazer um breve comentário e já devolvo para o Wellington. A gente percebe a situação de um homem caído por conta da cegueira. Ele era um mendigo, ou seja, vivia do que ganhava das pessoas para continuar vivo. E a situação dele era de tamanha fragilidade que, como vai dizer aqui, nem nome ele tinha.
A gente percebe aqui o cego de Jericó. Olha, ou a gente poderia colocar aqui o cego Bartimeu. Quer dizer, a gente conhece ele pela sua deficiência visual e a cidade, cego de Jericó. Ou o cego Bartimeu. Quer dizer, é o cego, Bar é filho de Timeu. Então, era alguém tão insignificante para a sociedade que nem nome tinha, né? O que, de certa forma, não era só com ele. Isso acontecia com outros. Mas é só um detalhe a mais para a gente perceber aqui. E o que acontece? Quando ele percebe a presença de Jesus, quando ele percebe ali aquela multidão se aproximando, ele não pensa duas vezes. É uma atitude, né? É uma atitude que ele poderia ficar lá caído. Falar, não, coitadinho de mim, né? Outra lição de Jerônimo, a gente lembra, né? Coitadinho de mim. Se eu estou aqui é porque Deus quer. Né? Se eu estou aqui é porque eu tenho que ficar aqui até desencarnar. Não, quando ele percebe, talvez pela audição, pela sensibilidade ali, os burburinhos, Jesus se aproxima. Ele não pensa duas vezes, ele grita, ele clama. Jesus, tem compaixão de mim. E compaixão é um sentimento extremamente cristão, né? É ter paixão com, é ter piedade, é ter empatia, é ter misericórdia. E aí eu fico curioso, porque assim, eu vou perguntar para Jesus um dia, quando eu encontrar com ele daqui a um bilhão de anos, mestre, cá entre nós, você ouviu na primeira chamada, não ouviu? Jesus, quando ele entra na cidade, ele já faz um raio-x de todo mundo, já sabe de tudo que o povo quer. Ele ouviu, mas tipo assim, quando o nosso filho fala, pai, mãe, faz o café da manhã e a gente faz de surdo, né? Falou, deixa eu ver se tá com fome mesmo. Se pedir de novo, é porque tá com fome. E se pede a segunda vez, fala, não, ali tá com fome mesmo, né? Deixa eu preparar um café para esse menino aqui antes que encarne ali. Então, eu acho que Jesus escutou, sabe? Mas aí ele vai, tipo, é o teste da perseverança, né? Porque, gente, vamos nos colocar na situação do cego. O cego nos simboliza hoje. Porque, olha, ele faz um movimento pedindo ajuda, pedindo socorro. O que vem em seguida? A gente vê como que a humanidade, parte dela pelo menos, já melhorou. Porque eu acho que se fosse hoje, por exemplo, tem um cego caído, ele grita pedindo socorro, talvez muitos teriam o impulso de fazer o quê? Nossa, rapaz, tem um cego ali, coitado, deixa eu ajudá-lo. Deixa eu estender a mão, deixa eu levá-lo até onde ele quer, ajudar a atravessar uma rua. Não, o que a multidão fez? Pediu para que ele ficasse calado. E essa multidão aqui, Wellington, ela é simbólica. Porque ela existe hoje. Existe. Sempre que a gente pede ajuda, aparece a turma do não, mas vai ser difícil, não compensa, fica quieto, né? Não procura um psicólogo, não, daqui a pouco passa, isso é só um dia ruim que você está tendo. Então aparece uma multidão que, por diversos motivos, eu não quero nem dizer que eles estão mal intencionados, mas por ignorância, né, enfim, por conveniência, tentam nos desanimar. E aí, é o ponto que eu paro aqui, é assim, quem decide por nós, senão nós mesmos? O cego decidiu, foi uma escolha dele, gritar de novo. E foi ouvido. A gente pode simplesmente, diante da primeira dificuldade, porque essa multidão, ela se apresenta de várias formas. Pode ser encarnados, que vem nos desestimular, a busca pela religião, inclusive. Alguém que eventualmente quer buscar a religião protestante, quer ir na igreja evangélica. E alguém pode falar assim, não, mas você não vê aquele pastor da televisão, polêmico, não sei o quê, Deus que me livre. Mas peraí, nem todo pastor é mau caráter. Nem todo espírita é ruim. Nem todo católico é ruim. Essas maldades que a gente vê na religião é por conta da fragilidade humana, porque a religião em si é boa. Eu já vi, eu não sou estudioso
do islamismo, mas eu já vi algumas pessoas que estudam falar que esses homens bombas que se matam aí em defesa de Alá e tal, eles são fanáticos que fazem uma má interpretação, né, do conceito do islamismo. Então, aquilo não é um representante de fato dos muçulmanos. Ali é apenas um fanático a mais, como se tem em toda religião. Então, se a pessoa tem esse impulso de buscar, busque. Essa multidão, ela se apresenta às vezes, Wellington, naqueles pensamentos negativos que vêm, que pode ter como origem espíritos do mundo espiritual que não querem a nossa melhora, porque eles se comprazem com a nossa posição de caídos. Então eles vêm e sopram e ficam inspirando. E ela pode, eventualmente, ser muitas outras coisas, né? Barreiras físicas, enfim. Você está indo na igreja, você está indo no centro, aí o pneu do carro fura, a gente entende aquilo como um sinal para a gente nunca mais buscar a ajuda de Jesus. Não, aquele pneu furou porque encontrou um prego na rua e furou mesmo, né? Exato. Se não deu tempo de chegar no centro, porque realmente demora, paciência. Vamos consertar o pneu, volta para casa, semana que vem, vamos de novo. Que a gente vê assim, a dificuldade surgiu que é para eu não ir. Talvez não era para ir naquele dia. A chave de casa sumiu, deu dor de barriga. Beleza, mas na semana que vem estamos lá firme. Então, barreiras, como surgiram para o cego, surgem para nós. E é necessário a gente compreender. Às vezes, dar um passo atrás faz parte, para depois dar 2 para frente. O que a gente não pode é deixar de caminhar, é deixar de buscar Jesus. E o cego não desistiu. Bom, já falei demais, quero te ouvir também agora. Não, pelo contrário. Mas, irmão, eu fiquei pensando aqui, à medida que você foi comentando, fiquei pensando se o Bartimeu tivesse, no primeiro impulso da multidão, fica quietinho aí, não incomoda Jesus, não. Se ele tivesse ficado quietinho, Jesus teria passado. Pode ser que Jesus tivesse continuado e ele pudesse ter permanecido cego. Isso reforça o que o William disse quanto à perseverança da nossa parte. E é interessante a gente também avaliar o significado dessa perseverança, porque lá nessa passagem relatada por Marcos, nós não vimos em momento nenhum ele falar que Bartimeu começou a brigar com a multidão, a se rebelar com quem pedia para que ele se calasse. Não houve rebeldia. Houve só uma continuidade da busca da sua necessidade, da sua vontade. Ele começou a falar até que Jesus o ouve e retorna. Agora, William, eu queria te sugerir, nesse encontro seu com Jesus, uma segunda pergunta para ele. Porque você falou assim, será, senhor, que lá na primeira vez que Bartimeu chamou o senhor não escutou? Porque Jesus pergunta para ele, bom, e aí, o que você quer que eu faça por você? Será que Jesus também já não sabia que Bartimeu queria voltar a enxergar? Trazendo isso tudo para o nosso dia a dia, que é a proposta do William, ele deixou bem claro, e é a proposta do programa Palavras de Esperança também, queridas irmãs e irmãos, é a gente entender as aflições que nos acometem, seja no âmbito pessoal, individual, familiar ou coletivo, para a gente entender que tudo tem uma razão de ser e nenhuma de tais razões é proporcionar-nos a destruição, o sofrimento, a desistência. Nenhuma delas. Todas as razões são pedagógicas, mas pedagógicas para a alma, pedagógicas para o espírito. Agora, em meio a essas tribulações, o exemplo de Bartimeu, principalmente as que nós vivemos hoje, o exemplo de Bartimeu é fantástico, fantástico. Qual que era a sua maior necessidade que ele entendia? Enxergar. E eu pergunto agora, minhas irmãs e meus irmãos,
qual é a nossa maior necessidade? Eu não estou falando de vontade, né, Will? Não é vontade. Necessidade. Qual a nossa maior necessidade? E o que estamos fazendo nós em busca dessa necessidade verdadeira? Porque Bartimeu queria enxergar. E quando ele percebe a aproximação de Jesus, ele deixa cair o seu manto, ele joga o seu manto. Tudo passou a ser muito pequenininho diante da grande possibilidade que o aguardava, porque ele estava diante de Jesus, que naquela época já era tido, embora modestamente, mas já era tido como um Messias, como alguém especial, como um enviado de Deus. A multidão começava a segui-lo, a acompanhá-lo. Ele já começava o seu processo de libertação de tantas almas sofridas e aflitas. Mas ele largou o seu manto. O que significa isso? Largou uma porção de coisa desnecessária, né, William? Em função daquilo que ele realmente necessitava, né? É interessante, Wellington, porque você falou em termos de necessidade. E a gente precisa compreender que nem tudo aquilo que a gente lamenta hoje, a gente necessita. Exato. Porque boa parte das nossas lamentações é por conta daquilo que a gente não necessita, mas que gostaria de manter. Né? E eu, por exemplo, a gente já montou um plano aqui em casa, né? Quando tiver vacinado, quando a pandemia passar, tem um checklist aqui, né? Quero passar o dia no cinema. Eu quero ver todos os filmes, até os que eu não gosto. Até o filme ruim, para não, quero ver, quero ir no shopping, eu quero... Estou com saudade, eu te falei isso já, de fazer uma viagem de umas 10 horas, para parar num posto e pedir um pão de queijo, uma pamonha, igual quem está na rádio não está vendo, mas quem está no Facebook viu eu tomando café aqui, então, um cafezinho, uma pamonha, um pão de queijo. Então, e um monte de coisa disso é apenas assim, é um extra, né? Eu não preciso do cinema para viver, é um lazer que a gente tem. Não tem problema, gente. Não se sintam culpados por desejarem um lazer. Isso faz parte, né? Isso Claro. São momentos, você lê um livro que gosta, você assistir um filme. É saudável, não, William? Saudável, ver a novela. Eu não acompanho a novela, não, mas ontem eu estava vendo aqui em casa a cena final. Uma cena bonita, com muitas reflexões. Enfim, são momentos que nos ensinam muito também. Uhum. Mas o que é necessário, né, para a gente? E aqui, a lição da capa, que você diz muito bem, a capa, ela simboliza, eu vou explicar a questão real que tinha ali, a capa era importante. Uhum. Mas, simbolicamente, a capa é um acessório. E acessório, eu trabalho com moto, eu sei, né, dessa parte, assim, a pessoa compra uma moto, e aí ela sai da concessionária, às vezes nem emplacou ainda, já vai numa loja, vai no estabelecimento e fala assim, olha, eu quero trocar a roda, eu quero tirar essa roda com raio, quero pôr uma roda chamada roda palito, roda isso, roda aquilo, eu quero tirar o retrovisor preto, quero pôr um retrovisor cromado. É acessório, não é necessário. A moto anda daquele jeito lá perfeitamente, o engenheiro da minha... Sem um acessório, né? Sem nada. O engenheiro pensou aquilo daquela forma, mas a gente vai lá e começa, né? A personalizar de acordo com o nosso gosto. Aham. E aqui, a capa, ela simboliza um acessório. Em que é necessário deixá-lo de lado quando a gente busca o que a gente realmente necessita e o que a gente realmente precisa, né, em termos mais profundos, até espirituais. Porque se a gente desencarna, por exemplo, e quer ficar apegado aos acessórios terrenos, a gente vai, né, demorar mais para compreender a beleza que é a vida no mundo espiritual e vai ficar apegado aos acessórios, às capas, aos mantos. Uhum. Agora, esse manto, ele ali, Wellington, naquela situação, naquele contexto, alguns estudiosos apontam de que, assim, para você mendigar, para você pedir o que era quase uma profissão, você tinha que ter a capa.
Uhum. É como se fosse um alvará. Olha, sem a capa você não pode pedir. Então a capa dava ao cego o direito de pedir para as pessoas, de mendigar. E olha que interessante. Quando Jesus o chama, através dos discípulos, vejam esse detalhe. Jesus não vai até o cego. Ele pede para que os discípulos tragam o cego até ele. Como a nos dizer, Jesus, né, ajuda as pessoas, mas tem intermediários. Ele pode ajudar direto? Pode. Ele curou a mulher que sangrava há 12 anos diretamente. Mas em outros momentos ele vai se utilizar de discípulos, de seguidores, que vão até o cego, pede para que ele se levante. Aqui não vai dar tempo da gente trabalhar os detalhes aqui, mas ele dá um salto, né, demonstrando alegria, que não levanta assim, com todo cuidado, não, ele salta. Olha a alegria desse homem. Um cego dá um salto, abandona a sua capa. O abandonar a capa é como se ele tivesse certeza de que seria curado. Uhum. É certeza, é a fé. É a fé que Jesus enaltece depois, é ali que ela se manifesta também, né? Também ali ela se manifesta. Porque ele levanta com a certeza, olha, não preciso mais da capa. Eu fico pensando que deve ter dado uma multidão, gente querendo pegar a capa. Não, eu quero pedir depois, eu quero. A capa é minha, a capa é minha. Então, assim, ele não queria mais. Porque agora, enxergando, ele poderia certamente trabalhar, correr atrás, né, do próprio sustento, sem a necessidade mais da mendicância. Então, vejam, ele tinha certeza, e por isso ele a abandona. E aí ele chega até Jesus e escuta lá aquela frase que você disse muito bem. Eu vou anotar aqui no tópico, né, do meu bate-papo com Jesus. Né? De novo, né? Você sabia que ele queria, né? Você está diante de um cego. O que você quer que eu te faça? Porque a pergunta é essa, né? É Jesus perguntando para ele, que queres que eu te faça? Agora, se Jesus pergunta, gente, um pequeno detalhe aqui, é porque nem todo cego quer ver. Uhum. Do ponto de vista físico, talvez sim, o desejo de todo cego é enxergar. Mas trazendo para o campo de vista da cegueira espiritual, será que todo cego quer enxergar de fato aquilo que deve fazer, aquilo que é o seu dever, aquilo que deve ser feito pelo bem da sociedade? Ou será que a gente ainda se compraz, que a gente ainda se alegra, se contenta e às vezes se beneficia, materialmente falando, da cegueira espiritual que a gente traz? Porque às vezes, Wellington, enxergar o mundo à nossa volta implica prejuízo financeiro. A pandemia está aí. A pandemia está aí para nos mostrar. A gente, às vezes, fecha o olho para o nosso redor e está preocupado só com o interesse pessoal imediato. Então, enxergar a realidade, às vezes, é desconfortável. E nem todo mundo quer enxergar. Por isso, Jesus pergunta, que queres que eu te faça? E aí ele reforça. Eu quero ver, eu quero voltar a enxergar. Então é curado imediatamente. Jesus reforça a fé. E o detalhe aqui, que eu já encerro ela e te devolvo de novo aí. O detalhe é que ele é curado e segue Jesus. Exato. O segue Jesus aqui, gente, a gente não precisa encarar isso aqui da maneira literal. Como alguém que caminha atrás de Jesus. Pode ser, pode, a gente não sabe. Mas esse segue Jesus é seguir os ensinamentos do mestre. Seguir as suas lições. Seguir os seus passos. Nesse sentido, né? Daquilo que ele veio nos trazer. E também poderia ter acontecido ele ser curado e se afastar. Claro. Como vários outros se afastaram. Tem um momento que ele fala lá, né? Eu curei 10, só um voltou para agradecer, né? Algo nesse sentido. Faz parte, é o aprendizado. Nós temos o livre-arbítrio. A gente escolhe o tempo todo, a gente toma decisão desde a hora que acorda, por exemplo. Quando eu acordei, deu uma vontade de dormir de novo. Falei, rapaz, você é um soninho e tá um frio em Uberlândia. É escolha. É escolha. Né? Vocês que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo com essa paciência, vocês podiam estar fazendo um monte de coisa. Escolheram estar aqui. E o cego escolheu gritar,
escolheu perseverar, escolheu se levantar, porque ele poderia não ter se levantado. Tipo assim, Jesus te chama. Fala, não, se ele quiser, ele que vem aqui onde eu tô. A gente é cheio disso também, né? A gente quer ajuda, mas coloca um monte de condição. Fala, não, olha, Jesus não pode vir até onde eu tô aqui? Que folga é essa dele, né? Então, ele escolheu se levantar. Ele escolheu abandonar a capa. Ele escolheu reforçar que queria ser curado. E ele escolheu seguir Jesus. E nós? Fez a parte dele, né, William? O que nós estamos escolhendo? Então, ele fez a parte dele. Ajuda que o céu te ajudará. Esse é o ponto também que daria para vincular com essa fala aqui, mas eu sei que o nosso tempo ele é curto. Não é que ele é curto, o tempo é muito generoso. Aquela lição é que é muito bonita. E a gente poderia ficar aqui horas e horas falando dela, né, Wellington? Não tenha dúvida. William, eu quero fazer uma pergunta para você e para quem nos ouve, mas antes, olha só, eu até transportei para cá. Nós recebemos de uma querida irmã chamada Solange pelo WhatsApp. A Solange nos acompanha, William, e ela é tão querida por nossos corações. Ela tem um filho que desencarnou em agosto do ano passado por intermédio da Covid. E é uma criatura que a gente desenvolveu um carinho muito grande, tanto por ela quanto pelo filho. E só para situar, ocorreu algo muito curioso. Recentemente, nós dissemos a ela assim, Solange, nós estamos ansiosos aqui para você relatar para nós um sonho que você teve com seu filho e que muito te reconfortou. Quando foi no outro sábado, ela trouxe a notícia do sonho com o filho. Um sonho que ele dizia para ela, mãe, eu já estou curado, estou muito bem. Isso é uma coisa muito boa. Agora ela nos diz aí, olha o que ela diz. Fiz uma doação. Será que fiz mal? Doei as roupas do meu filho. Solange, eu queria compartilhar com você a experiência que eu tive, minha irmã. Eu tive um acidente automobilístico no ano de 2002. Nesse acidente, desencarnaram a minha primeira esposa e o meu primeiro filhinho, o Rafael. E eu recebi uma orientação que muito me ajudou do querido amigo Celso de Almeida Afonso, de Uberaba. Ele já desencarnou. E o Celso me disse o seguinte por telefone, Wellington, você vai encontrar pessoas que vão te dizer para você guardar todos os pertences da sua esposa e do seu filho como lembrança. Você vai encontrar outras pessoas para te dizer para você doar todos os pertences do seu filho e da sua esposa. Você vai encontrar pessoas, olha aí, lembrando o cego de Bartimeu, né? As opiniões do povo. Você vai encontrar pessoas que vão te dizer que não precisa e nem deve ir ao cemitério, que eles não estão mais lá. Você vai encontrar outras pessoas que vão te dizer o seguinte, vá ao cemitério, faça uma belíssima sepultura, se é esse o nome, leve flores. Mas eu vou te dizer o seguinte, Wellington, faça o que o seu coração te pedir. Solange, isso foi tão importante para mim. Então, minha irmã, não houve erro se você atendeu os apelos do seu coração, da sua alma. E eu complementaria aqui, que erro poderia haver em você pegar algo que está dentro da sua casa, inutilizado, que não está sendo útil para você, e levar para outras pessoas que aquilo vai ser extremamente útil. Eu não vejo erro, ao contrário, eu vejo um benefício esse, que o seu filho também vai ser alcançado por esses benefícios. Viu, minha irmã? É por aí, não é, William, mais ou menos assim? Com certeza, não tem nem o que acrescentar, não. Sua colocação foi perfeita, aproveitando aí essa orientação do Celso, e é isso, né? É continuar dando utilidade àquilo que lhe serviu por tanto tempo para outras pessoas. Então,
É um gesto que vai acalentar o seu coração, vai acalentar o coração do seu filho, né? E vai ajudar quem precisa. Então, vejam, né? É a gente dar utilidade para a matéria, né, para que ela cumpra a sua função, que é a função de agasalhar, de aquecer, né, de vestir. Então, isso é importantíssimo. Só tem que parabenizar e desejar força, porque, né, é uma situação extremamente difícil. O Ayrton citou aí, né, o seu caso, e eu admiro muito, né, pais que superam e que dão a volta por cima, né, dessa dor que deve ser gigante. Então, meus sentimentos ainda hoje, e que Jesus possa fortalecê-la muito. Parabéns, parabéns pelo gesto. Tenho certeza que seu filho, onde estiver, vai estar muito feliz com isso. Temos o Ciclei, que está conosco também, William, que a esposa dele desencarnou há pouco mais de 30 dias. Ciclei, sinta-se também envolvido pelo nosso carinho, meu irmão querido. E eu tenho certeza que tão logo o isolamento se encerre, eu quero dar um abraço na Solange, um abraço muito fraterno e um abraço fraternal também no querido irmão Ciclei. Mas, William, eu queria fazer uma pergunta para você e para todas as pessoas aqui que nos acompanham. Jesus, quando posicionou-se diante de Bartimeu, perguntou para ele assim: que queres que eu te faça? E se Jesus perguntasse-nos agora, William, se nas nossas preces nós alcançássemos o coração de Jesus e ele surgisse diante de nós, será o que nós responderíamos para Jesus quando ele nos perguntasse assim: que queres que eu te faça? Rapaz, que pergunta, hein? Não eu é? falo assim, volta depois que eu vou pensar mais um pouco. Porque Bartimeu teve a resposta pronta, né, William? Ele estava preparado, né? E não é fácil, não é fácil. Não. Você separar uma coisa, pensa aí, gente, né? Depois vocês reflitam. Não é fácil. E quem a gente vai pedir, né? Talvez pediremos força, né? Força para seguir em frente. Mas é uma pergunta intrigante e inquietante, viu? Interessante a sua colocação de força, meu irmão. Que teve um dia que eu recebi uma carta psicografada do Rafael e ele dizia assim: papai, nós precisamos realmente estudar ou aprender, não me recordo a palavra, do que nós pedimos ao alto. Vou te dar uma sugestão, papai. Pede força. E olha que interessante a sua resposta, William. Diante de tudo que nos alcança, vamos pedir força. Força para não desistir, força para compreender, força para perseverar, força para servir, força para não revoltar, né? É força mesmo, é força. Achei muito boa a sua colocação. E eu queria te deixar à vontade, meu irmão. Aqui, o Josafá, pelo menos das 7h30 às 8h30, eu já vi que ele mexe no reloginho, só pode, porque o tempo voa, William. Fique à vontade, meu irmão, para suas considerações finais e receba mais uma vez a nossa profunda e sincera gratidão por estar conosco. Ô, meu amigo, obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu só quero deixar, assim, para todo mundo que nos acompanha, seja na rádio, seja nas redes sociais, no site, que a gente tenha força, né? Já que eu pediria isso para Jesus se ele me perguntasse o que eu quero hoje, então é isso que eu desejo para todo mundo. Gente, vai passar. Eu sei que não está fácil, está complicado em vários aspectos, como eu falei lá atrás, mas vamos ter certeza, não existe crise que dure para sempre. Nenhuma durou. Nós passamos por guerras, nós passamos por outras epidemias, outras pandemias, e nós superamos, né? E mesmo aqueles que não superarem, porque muitos estão morrendo, esses continuam vivos. Vamos honrar, né, o seu pensamento, a sua memória, vamos orar por eles. E a gente não sabe, se amanhã ou depois a pandemia nos abate, vamos voltar para o mundo espiritual, gratos a Deus pelo tempo que nos permitiu ficar aqui. Aqueles que se despediram de familiares, agradeçam a Deus, se foi por 10 anos, se foi por 2 anos, se foi por 30 anos. Deus, muito obrigado por ter me permitido conviver.
por este período com aquele que eu tanto amei aqui e amarei quando nos encontrarmos ao outro lado, porque continuo amando, apesar da ausência. Que Jesus nos abençoe, né? Vamos ter força, vamos superar isso, vai passar e a gente vai sair.